vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Hoje a nossa liturgia da palavra nos convida a uma reflexão sobre a conversão. A nossa primeira leitura talvez nos diga a respeito da conversão aquilo que parece óbvio, né? A conversão, converter-se, implica deixar de praticar a iniquidade, deixar de praticar aquilo que é mal. O profeta Jonas, quando anuncia ao povo de Nínive que a condução da vida deles era reprovável e que isso levaria à experiência da destruição da cidade, eles tomam posse dessa verdade, modificam a sua vida, fazem penitência e salvam a cidade. Deixar aquilo que é o caminho do mal e abraçar aquilo que é bom. Isso é converter-se. Quer dizer, talvez a primeira referência a respeito da conversão. E, por mais que seja óbvio, talvez nós ainda sejamos muito lentos no nosso processo de conversão pessoal. Quantas vezes nós ficamos ali naquelas coisas e naquelas experiências negativas e não tomamos uma posição concreta para erradicar da nossa vida aquilo que é a experiência do mal. Muitos de nós somos apegados a alguns pecados nossos que são pecados de estimação, né? Porque a gente cuida deles e alimenta deles, né? O tanto que eles não saem da experiência da nossa vida, um pouco porque nós nos acomodamos, né, a essa situação. É preciso converter-se, né? E converter-se implica reconhecer aquilo que em nós não está bom para começar a fazer aquilo que devemos fazer. É muito triste quando alguém se conforma com o mal, né? Ou seja, conformar com o mal significa de alguma maneira aderir, estar conforme àquela experiência em si. Eu sou muito temperamental, então você tem que aprender a lidar comigo do jeito que eu sou. Não, que história é essa que eu tenho que aprender a lidar com você do jeito que você é? Quer dizer que todos os defeitos seus, né, devem ser impostos aos outros e os outros precisam aderir a eles porque você não tem um propósito de mudar? Quer dizer, está errada essa lógica de pensar: eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Bom, então significa que a gente desistiu de melhorar a nossa própria condição humana, e isso de alguma maneira é fugir daquilo que é a nossa própria dignidade. Quer dizer, não podemos nos contentar com o errado. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos defeitos, mas simplesmente desistir da melhora
é desistir daquilo que existe de mais nobre e precioso, né, na realidade humana, que é a esperança de se tornar melhor. Quer dizer, se nós não nos esforçarmos no sentido de progredir naquilo que é a experiência do bem, vamos cada vez mais entrando numa condição, né, de verdadeira degradação daquilo que nós somos. Portanto, há que evitar a experiência do mal. Mas os outros não têm que ter caridade comigo? Sim, mas também nós não somos obrigados a abusar da caridade dos outros. E é importante que a gente se esforce. Às vezes, as nossas notas de personalidade, as nossas características pessoais, às vezes fazem as pessoas que estão próximas de nós sofrerem muito, porque queriam de repente estabelecer um relacionamento melhor conosco, mas isso se torna incapaz, né, de acontecer exatamente porque eu não tenho essa disposição de melhorar determinadas coisas em mim que precisam ser modificadas. Então eu imponho ao outro aquilo que é a minha fragilidade e digo para o outro: olha, você tem que ter caridade comigo. Então não é verdadeira caridade, né, quando o outro é obrigado a fazer porque eu não mudo. Quer dizer, somos chamados todos a uma conversão que implica abandonar na experiência da nossa vida aquilo que é ruim. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem ainda na sua vida coisas que são ruins, é preciso que você se convença de que você é chamado a uma vida melhor e a uma condição melhor, e comece a dar passos concretos em relação à mudança dessa realidade na sua vida. Não pode ser igual aquela dieta de segunda-feira, né? A gente sempre vai começar na segunda, mas essa segunda nunca chega, né? Não, segunda-feira eu começo, né? Quer dizer, e às vezes a gente não muda, mas nós precisamos mudar, porque nós somos chamados exatamente a alcançar aquela excelência pensada por Deus, para nós, que é a experiência do sumo bem, de Deus que nos chama à comunhão com Ele. Não há um dia que nós não levantemos com a ideia de que podemos ser melhores do que o dia anterior. E esse é o percurso da nossa vida. Tanto que hoje, na nossa segunda leitura, Paulo, na carta aos Coríntios, diz para a gente não se contentar com as coisas desse mundo. Digo, olha, vocês não se acomodem, né? Quem tem esposa, continue se esforçando. Quem está feliz, continue se esforçando. Quem está chorando, continue se esforçando. Quem tem dinheiro para comprar, viva como se não se pudesse, e assim por diante. Por quê? Porque nós não podemos simplesmente nos contentar com as coisas que esse mundo pode nos oferecer, porque nós estamos destinados a coisa muito maior. Portanto, a acomodação, né, da nossa experiência de vida, simplesmente aqui nas seguranças que esse mundo pode dar, nos tira daquilo que é a verdadeira orientação nossa, que é a comunhão com Deus. Paulo, de alguma maneira, nos chama a transcender dessa experiência de mundo em vista daquilo que também é a espera do mundo futuro. Eu digo isso, né, porque também Paulo faz um alerta importante. Quer dizer, o tempo está abreviado. Quando é que eu tenho que mudar essas coisas em mim? Eu tenho que mudar isso no final da minha vida? Tenho que mudar isso no ano que vem? Tenho que fazer propósitos simplesmente aí para ver depois o que nós vamos fazer? Não. Paulo diz: o tempo é abreviado. Significa que a conversão é um processo urgente. Quer dizer, quando é que eu tenho que começar a mudar aquilo que em mim não está bom? Ontem, né? Porque aquilo que não está bom pode muitas vezes impedir aquela experiência de graça, de santidade, de felicidade que Deus preparou para cada um de nós. É importante que a gente tenha no nosso coração também a urgência da mudança, para que ela possa efetivamente começar a acontecer na experiência da nossa vida. Então, que nós não façamos isso, né? Que nós não sejamos o primeiro a boicotar a nossa própria existência e o nosso ordenamento à perfeição, dizendo justamente: não posso crescer, não posso mudar, não posso avançar nas dificuldades que eu tenho. Que triste, né? Quando a gente desiste de modificar essas coisas que em nós não funcionam. Pelo contrário,
Tomemos isso como uma urgência, como uma necessidade imediata, porque Jesus diz no Evangelho: o tempo já chegou, porque Ele já chegou, e nos convida de modo bastante concreto a vivermos a experiência do Reino de Deus, já que Ele preparou para nós. Hoje, o Evangelho vem, de alguma maneira, complementando o que significa essa conversão. Primeira característica da conversão é exatamente essa: abandonar a iniquidade. A segunda característica da perfeição é o que? É seguir a Jesus Cristo. Então, se nós queremos nos converter, a segunda etapa da conversão é o seguimento de Jesus. Seguimento que quer dizer duas coisas concretas. Primeira coisa, imitação. Ou seja, o seguimento de Jesus é imitar o seu exemplo. Então é importante que nós conheçamos Jesus, conheçamos os seus valores, conheçamos o seu ensinamento e que nós procuremos imitar o seu comportamento. Isso é seguir Jesus, imitá-lo, primeira coisa. Segunda coisa que é seguir Jesus, fazer uma experiência de comunhão com Ele. Nós o imitamos, mas nós também nos relacionamos com Ele. E aí eu abro uma porta, da necessidade de crescermos na nossa espiritualidade pessoal, no desejo de encontro com Deus, de permanência com Ele, de realmente reflexão da nossa vida, de meditação da Palavra de Deus, um esforço de realmente buscar, concretamente, esse Deus que todos os dias nos convida à comunhão com Ele. Ele não é simplesmente um personagem do passado que nós olhamos, admiramos e respeitamos e procuramos imitar o seu exemplo. Ele é o ressuscitado, Ele é o vivente, Ele é aquele que está nas nossas capelas do Santíssimo, Ele é aquele que está na nossa intimidade, porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Ele é aquele que está no nosso encontro comunitário de oração. Deus se deixa encontrar, se deixa entrar dentro dessa experiência de relacionamento conosco, mas é preciso que nós de alguma maneira o procuremos também com mais intensidade. Ir ao encontro desse Deus, que de alguma maneira nos convida a conviver com Ele. Seguir Jesus, ao mesmo tempo, é conviver e imitar. Então, veja, nós somos cristãos, somos chamados a conviver e a imitar Jesus. O que mais escandaliza, e eu tenho que dizer isso nesses dias, porque se nós formos olhar, nós somos o maior país cristão do mundo. Somos o maior país cristão do mundo, com dimensões continentais. E dentro dessa ideia dos valores e da experiência cristã, nós estamos acompanhando cada vez mais uma estrutura de uma sociedade que perdeu o senso de bem, que perdeu o senso de ética, que perdeu o senso de respeito à dignidade da pessoa. Como nós somos conformados com o mal estabelecido. Quando eu falo da questão da conversão, aquilo que acontece muito na nossa vida, às vezes, de nos acomodarmos com os nossos defeitos, acontece também em proporções sociais, onde nós também nos acomodamos diante daquilo que está errado na frente nossa, diante dos nossos olhos, E isso é grave, porque uma sociedade que também não se preocupa com a manutenção e a existência do bem, é uma sociedade que tende a morrer, porque perdeu o seu idealismo, porque perdeu os seus valores, porque perdeu a referência e o norte que precisa percorrer. Digo isso porque vamos nos conformando com coisas que eu considero gravíssimas, que pessoas morram nas portas dos hospitais por falta de atendimento, seria, vamos dizer assim, compreensível dentro do contexto onde não houvessem os recursos, mas por causa do roubo e da desonestidade, por causa da má gestão da coisa pública, isso é inadmissível. Um dos pecados que clamam ao céu por justiça é reter o salário do trabalhador.
diz a Sagrada Escritura, e nós estamos testemunhando isso numa passividade tremenda. Quer dizer, é responsabilidade dos nossos governantes? Bom, coitado de quem pegou esse abacaxi agora, né, para ter que lidar com ele. Mas de todas as maneiras, é também resultado de uma sociedade que não se mobiliza mais em vista do bem comum. Por muito menos um presidente da República caiu atrás, aqui nesse mesmo país. Por muito menos nós fomos às ruas para exigir as coisas que precisam ser realizadas. Eu digo porque a questão das pequenas coisas, né, elas depois tomam proporções grandes e angustia a gente, porque nós vamos olhando cada vez mais uma passividade de um povo que sofre, que é esmagado, que é humilhado e que muitas vezes não encontra aí para onde olhar para pedir ajuda. Somos nós cristãos que precisamos mudar isso. Somos nós que precisamos mudar primeiro as nossas estruturas pessoais, para depois mudar também as nossas estruturas sociais. Dizer, estamos tardando na nossa conversão, e a falta de conversão nossa está repercutindo no modo como a nossa sociedade está se estruturando. Temos que deixar de ser o país do jeitinho, né? Temos que deixar de ser o país do jeitinho, para saber que lei é lei, que bem é bem, que mal é mal, e que nós precisamos tratar cada coisa segundo aquilo que é. E aí sim, né, a gente de uma maneira ou de outra começa a dimensionar melhor aquilo que é a perspectiva da nossa vida social. Pensamos hoje ao Senhor, né, força, coragem, determinação, para que nós convertamos o nosso coração ao Evangelho, para que nós erradiquemos a experiência da nossa vida, aquilo que é iniquidade, e que, sobretudo, né, façamos como os discípulos hoje, que nós coloquemos o seguimento de Jesus em primeiro lugar, porque é esse seguimento de Jesus que depois vai colocar todas as outras coisas na sua justa posição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos com muita confiança professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,